Elaine. E essa é minha ajudante. Oi, eu sou a Bela. No programa de hoje a gente vai focar na produção de pão e a gente vai ver qual receita que as nossas participantes vão fazer. Então vamos começar? Fiquem atentos, meninos, pois a qualquer momento eu irei fazer as perguntas. Beleza? Eu sou a Ariana e a receita de hoje vai ser pão doce. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Alexandra e eu vou participar do Master SESI Show. Mas primeiro a gente precisa sortear o que eu vou fazer. A receita de hoje é pão de cenoura. Então vem comigo conferir a receita. Essa receita tem duas etapas. A etapa do pão, que tem gordura, fermento, farinha, ovos, leite, açúcar e sal. E a etapa do recheio, com coco ralado seco, que agora está sendo hidratado com uma xícara de água, e 2 caixinhas de leite condensado. Bom, gente, a gente sempre começa pelos ingredientes secos. Então eu vou colocar a farinha, que são 4 xícaras. E também eu vou colocar o fermento, que são 2 colheres bem cheias. E é o fermento biológico seco. E a gente tem que misturar bem. Bom, gente, depois que eu mexi bem, a gente tem que colocar o açúcar e é essencial. Eu vou colocar 3 colheres. Alexandra. A primeira pergunta é para você. Por que o açúcar é tão importante na produção do pão? O açúcar, ele é essencial para o crescimento do pão, pois ele serve de alimento para as nossas leveduras, que estão presentes no nosso fermento biológico. Elas são micro-organismos que são impossíveis de enxergar a olho nu, então elas precisam de glicose para poder crescer. Isso também acontece com a farinha, porque ela também pode ser uma fonte de glicose para nossas leveduras. Coloque os ovos, a gordura e o açúcar em uma bacia e mexa até ficar homogêneo. Ariana. Quais são os ingredientes limitantes da sua receita? Bom, os ingredientes limitantes da receita do pão doce são o fermento e o sal, porque eles são os de menor quantidade, então, consequentemente, vão ser os que limitarão a receita. Bom, aqui agora eu já coloquei leite em pó, o sal, a nossa gordura e também a cenoura. Ela foi pré-cozida e depois batida no liquidificador. Agora é só a gente misturar tudo. Depois que a gente não conseguir mais mexer com a colher, a gente vai pôr a mão na massa. Misture com a farinha o sal e o fermento, antes de colocar com os ovos, o açúcar e a gordura. Agora, adicione aos poucos o leite morno, até dar o ponto de sovar. E agora, mão na massa. Deixe a massa descansar por mais ou menos 30 minutos. Enquanto isso, faça o recheio. Ariana. Ariana, se uma receita tem 1 litro de leite, 500 gramas de farinha e 3 colheres de manteiga, quantas receitas eu terei se forem 4 litros de leite, 1.500 gramas de farinha e 15 colheres de manteiga e por quê? Bom, com essa quantidade de ingredientes eu poderia fazer 3 receitas, porque a quantidade de farinha é 1,5 kg, então ela vai delimitar a quantidade de receitas. Depois que a gente sovou a massa, a gente vai fazer pequenos pedacinhos pra gente poder assar. Agora que a gente já colocou ele na forma, ele tá prontinho pra ser assado, mas antes a gente vai deixar ele descansar uma meia horinha. E a gente vai colocar ele no forno pré-aquecido a 180 graus. Alexandra. Vamos ver se você lembra dessa. Se a gente fosse assar algum alimento no forno a uma temperatura de 180 graus Celsius, qual seria o valor em Para Kelvin? saber quanto que fica 180 graus em Kelvin, a gente precisa adicionar 273,15. Então, nosso resultado seria 453,15 K. No panela, coloque o coco ralado e o leite condensado e mexa sem parar até dar um ponto cremoso. Ariana. Ariana, nas receitas que você está fazendo, que tipo de calor é usado? Bom, o tipo de calor usado na receita é o calor sensível. Então, gente, esse é o resultado do nosso pão. Ele assou durante 40 minutos e também a gente esperou ele crescer. Qual tipo de fermentação que ocorre para produzir o A pão? fermentação que ocorre aqui é alcoólica.
Mas por quê? Porque ocorrem reações químicas aqui. Resumidamente, as leveduras, elas se alimentam da glicose, que é o açúcar e a farinha, e elas se multiplicam. Sendo assim, nosso produto final é o gás carbônico e o etanol. O gás carbônico faz com que o nosso pão cresça e forme pequenos alvéolos no interior do pão. E o etanol é liberado assim que o pão fica aquecido. E a gente tem como produto um pão. Depois de abrir a massa, abra bem, retire os excessos e recheie. Importante deixar as beiradas sem recheio para que possa enrolar. Depois enrole e corte, coloque na forma, deixe crescer e asse. Depois de cortar, coloque na forma untada e espere um pouco para crescer. E enfim, coloque para assar. A gente vai fazer a contagem dos pontos enquanto os jurados experimentam os pães. Muito bom, ficou muito igual o meu. Na minha avaliação, ficou uma delícia. A massa está bem assada, porém está úmida. E o ponto do açúcar e a temperatura do forno também ficaram perfeitos. Ficaram maravilhosos os pães doces. Qual é a nota que você dá? Muito bom. Eu gostei bastante, a massa ficou úmida, o recheio tá suave, com gosto de canela, ficou muito bom. Ficaram 3 pontos para a Ariana e 3 para a Alexandra. Agora a gente vai saber quem é a grande vencedora e que vai ganhar um prêmio de R$10.000. E a nota dos jurados a gente tem um empate. Então no próximo programa a gente vai saber o resultado final. Até logo e... Fique em Bom, eu casa. queria agradecer de coração por ter participado desse programa, porque teve muito aprendizado e um pão delicioso aqui em casa. Mas eu espero que no próximo programa a gente descubra quem ganhou. Um beijo! Quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no programa. Que vocês todos fiquem bem, se cuidem e fiquem em casa. Um beijão. Ah, errei! Alexandra. Ah, eu errei. Agora eu vou ensinar como é que sova.